Glória a Deus. Efésios de número capítulo 6. Efésios de número 6, verso de número 10. Efésios 6, verso de número 10. Você que está aí na tua casa, abra a tua Bíblia com a gente. Acompanhe a leitura em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa noite o Senhor nos trouxe em adoração, em louvor. O tema da mensagem desta noite é: levante-se para a batalha. Levante-se para a batalha. E o Senhor vai nos dar armas e ferramentas para estarmos preparados para todas as batalhas que viermos a enfrentar em nossa vida. Amém? Efésios capítulo de número 6, verso de número 10. Em respeito à palavra, diz assim, você mesmo em pé, diz assim, Efésios 6, verso 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Diga-se comigo, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Feche teus olhos e ore comigo. Senhor grande Deus, Pai, esse momento é um momento especial. É o momento, Senhor, de ouvirmos da Tua palavra. Podemos aqui oferecer glórias e honra ao Teu santo nome. Mas o Senhor nos traz esta noite para ouvir a Tua palavra. E como bons soldados que somos, estamos, ó Deus, preparados para a batalha. Senhor, levanta homens e mulheres nessa noite. Senhor, pessoas que não tenham medo nem de principados e nem de potestades, nem de hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Mas nós precisamos entender nessa noite que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra aqueles que se dizem nossos adversários, porque é o cristão, filho de Deus, só tem um adversário, e este já está vencido, e este já está com a tua morte eterna decretada. Mas nós estamos aqui nesta noite, preparados para a batalha. Nós vamos nos levantar, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. E se você pode, aplauda, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Amados, podem vos assentar? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 vai falar sobre armadura espiritual. Armadura espiritual dos cristãos. A palavra de Deus, amados, ela é algo especial deixado para mim e para você, Igreja de Jesus. Diz assim comigo: a palavra de Deus é só e tão exclusivamente para aqueles que creem. Então, se você crê, dá um glória a Deus nessa noite. Então, se você crê na palavra, diz aqui Efésios capítulo 6, verso de número 10. No demais, irmãos, Paulo fala do verso 1 sobre a vida em família. Paulo fala aqui no verso de número 1 sobre filhos obedientes à paz. A paz que são honrados pelos filhos. Paulo deixa aqui a igreja de Éfeso uma promessa: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz assim: para que te vá bem, verso 3, e vivas muito tempo sobre a terra. Verso 4, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Paulo fala aqui sobre batalha espiritual. Paulo fala aqui sobre revestimento espiritual. E o primeiro revestimento espiritual que nós precisamos ter é viver a palavra, obedecer a palavra. E Paulo então diz:
filhos, sede obediente a vossos pais. A maior guerra que um pai, que um filho pode travar um contra o outro, chama-se desobediência. Então, se há um filho aqui esta noite, se você quer que os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra, honra teu pai e a tua mãe, obedeça ao teu pai e à tua mãe, porque assim estará lutando no campo espiritual, porque assim estará se levantando para a batalha, porque não há um filho que se levante contra pai ou contra mãe que esteja preparado para se levantar contra a batalha que o Deus Pai nos comissionou. Então, se temos filhos obedientes, os pais podem olhar nesta hora e diga assim: glórias a Jesus, glórias a Jesus. E diz assim, verso número 5: vós servos. Olha para a pessoa que está do seu lado, se você que está aqui comigo nessa noite, e você que está em casa, olha para alguém do teu lado, e diga assim: vós servos, servo serve. Diga mais forte: servo serve. Amém, não precisa mais repetir. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Mas antes de Paulo falar sobre revestimento espiritual, Paulo trata dois lados de uma história. A história que nós vivemos dentro da nossa casa, e muitas vezes a história que nós vivemos dentro da nossa casa, a continuidade da nossa vida, a nossa vida em família e a nossa vida no meio onde nós vivenciamos, no meio da sociedade. Aí então, verso 10 diz assim: vós servos. Não, verso 10 diz assim: no demais, irmãos. O que é que Paulo está querendo dizer aqui, pastor? Paulo está querendo dizer: olha, enquanto você for um bom filho, você for obediente, você for um bom pai, e um pai que leva e administra a tua família segundo a admoestação da palavra, você sendo servo, você sendo senhor. Aqui Paulo fala da figura de alguém que serve, de alguém que coopera com uma ação, como uma empresa, com algo relacionado a trabalho, com algo relacionado a empreendimento. Paulo fala assim: existe aquele que serve e aquele que emprega aquele que serve. Então Paulo chega no verso número 10 e diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem muita gente que diz: pastor, eu estou fraco. E a mensagem de Paulo para a nossa vida, de Deus para a nossa vida, a qual Paulo escreve à igreja de Éfeso é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você está precisando de força, se você está precisando se revestir, a fonte é Deus, a fonte de toda força é o Senhor. Se achegue nele, adora a ele, peça a ele, porque ele fortalece o filho teu. A força vem dele. E o revestimento espiritual? Olha o que diz no verso número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Pastor, por que eu preciso estar firme? Precisamos estar firmes e revestidos para que possamos resistir a todas as astutas ciladas do diabo. O diabo tem se levantado contra a família. O diabo tem se levantado contra ministérios. O diabo tem se levantado contra a tua saúde. O diabo tem se levantado contra governos. O diabo tem se levantado contra cidades. O diabo tem se levantado porque o diabo quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Pastor, para mim ter essa vida, o que eu preciso fazer? É ouvir o que Paulo diz assim: revesti-vos de toda
toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele coloca ciladas. O diabo coloca enganos. Para quê? Para que nós possamos cair. E aí Paulo vem e diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas para isso, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia bom. É isso que está escrito? Não. Para que possais resistir no dia mais ou menos. É isso? Não. Para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. Amados, a palavra de Deus nessa noite para a nossa vida tem o intuito e o propósito de nos manter firmes segundo o propósito que nós fomos chamados. Para isso, nós não podemos confiar na armadura que o homem queira nos dar. Por quê? Porque ela é instável. A palavra de Deus diz assim: em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a cidade. A nossa esperança está em Deus que nos comissionou para esta batalha. Mas nós precisamos entender que nós estamos em uma batalha, isso não é segredo para ninguém. E nessa batalha é uma batalha não carnal, mas espiritual. E aonde é que eu vou trilhar essa batalha? No mundo espiritual, nas regiões celestiais, através da minha vida espiritual com Deus, através da minha busca, da minha incessante comunhão com Deus. Para quê? Para que eu possa resistir no dia mau. E de fato, nós estamos vivendo dias maus. É só olhar para o lado, que há um sinal estampado no rosto, várias máscaras. Por que que nós precisamos tomar esse cuidado? Porque o dia mau chegou. E às vezes as pessoas não conseguem compreender. Às vezes as pessoas acham que nós estamos passando por um dia normal. Na mídia televisiva estão dizendo: estejamos preparados para o novo normal. Isso não é o normal. Não é normal o que tem se pregado, ou tem se vivido por aí, ou tem se ensinado nas mídias televisivas. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. A palavra ainda, ela manifesta a verdade de Deus. A palavra ainda, ela vai pregar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela não dói, a verdade de Deus, ela cura, ela transforma, ela liberta. Então, se alguém precisa de libertação, recorre à palavra. Se alguém precisa de transformação, recorre à palavra. Se alguém precisa viver a verdade, recorra à palavra, porque a palavra de Deus continua sendo a única e exclusiva verdade imutável e inerrante que temos na face da terra. E aí nós temos que nos revestir, verdade, para nos revestir, para resistir no dia mau, porque o dia mau chegou. Eu não sei se você reparou, mas o dia mau chegou. O dia mau chegou para mais de 100 mil pessoas que foram fatalmente, segundo a mídia, tiveram a sua vida ceifada por causa de um vírus. O dia mau chegou na vida de muitas famílias que estão apreensivas, que estão temerosas por causa desse vírus. E a guerra espiritual, ela acontece da mesma forma que esse vírus age, de uma maneira invisível, porque esse vírus que está aí tomando vidas de morte,
não se consegue ver a olho nu. E muitas vezes nós negligenciamos a batalha espiritual que nós travamos nas regiões celestiais e damos muito mais crédito aos números que nós temos tido com esse vírus que tem matado pessoas. E eu deixo aqui as nossas palavras de pêsame a todos aqueles que perderam os seus entes queridos de fato por causa desse vírus. Mas não se morre apenas por esse vírus, se morre por muitos outros motivos. E o que estão tentando implementar hoje é que é tudo isso por causa do vírus. Mas a igreja, ela precisa entender, ela precisa se levantar para a batalha, porque essas pessoas continuam morrendo, e se elas não ouvirem a verdade da palavra, elas vão morrer eternamente. Mas eu e você nessa noite, estamos aprendendo ainda mais da palavra, que como verdadeiros guerreiros de Deus, precisamos ter a espada do Espírito em nossas mãos, para que possamos resistir no dia mau, e resistindo no dia mau, estejamos firmes no final. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17. O Senhor vai levantar homens e mulheres com espírito de poder. 1 Samuel, capítulo de número 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1. E os filisteus, quem achou, dá glória a Deus. Se alguém precisar de ajuda, é só pedir que o diaconato ajuda. 1 Samuel 17, verso 1, diz assim: e os filisteus, diga assim comigo, filisteus, diga assim, a cambada enviada do diabo. Amém, não precisa mais dizer. E os filisteus ajuntaram as suas forças. Não precisa mais repetir. Mas quando o diabo vem, ele não vem sozinho. Ele manda todo tipo de capeta que ele tem ali à sua disposição. E diz assim, os filisteus ajuntaram-se para as suas forças, para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os filhos de Israel... Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 2,90 metros, mais ou menos. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o preço da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Verso de número 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos, porém se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Temos aqui a passagem, uma história muito conhecida. A história do pequeno Davi e do gigante Golias. Vemos aqui que Golias afronta o exército de Israel. Um exército que era temido. Mas chega-se então os filisteus. Chega então o dia mau. E o exército está ali ordenando a batalha. O exército está ali perfilando os teus soldados. Ei, presta atenção aqui. Ele está ali ordenando a batalha.
está colocando todo mundo em forma, está colocando os seus soldados para a batalha, mas diante desse cenário aparece Golias, um gigante guerreiro, em seu braço esquerdo um escudo. Na verdade, o escudo estava sendo carregado ali por um homem. Do seu lado direito, a sua espada, e muitas vezes embainhada. E ele chega diante do exército de Israel. E hoje o exército de Israel é você. Hoje o exército de Israel somos nós. E ele se dispõe diante do exército de Israel e diz assim: ei, o que vocês estão fazendo? Cambada de fracote, cambada de pessoas despreparadas. Quem são vocês para virem contra mim? É assim que Golias tratava o exército de Israel. É assim que Golias falava. E diz a palavra que por 40 dias, diga assim comigo, 40 dias, amém, o exército estava sendo confrontado. Nesses 40 dias, estavam todos acampados para a guerra. Ali Golias se apresentava e falava: quem são vocês? Não tem nenhum homem, nenhuma pessoa que tenha coragem de me enfrentar. Como eu disse, chegou o dia mau. Aqueles homens do exército de Israel temeram. Pode ser que você que está aqui nessa noite, pode ser que você que esteja aqui conosco pelo YouTube, o dia mau chegou, o Golias chegou, e o Golias tem afrontado a tua fé, o Golias tem afrontado o teu Deus, o Golias tem afrontado você. E você que diz ser do exército de Israel, por que você não vem me desafiar? Por que você não vem lutar contra mim? E muitas vezes nos sentimos assim, confrontados por Golias, confrontados, temerosos, e muitas vezes nós não colocamos o nosso pé adiante para lutar, e muitas vezes nós não dizemos: Senhor, eis-me aqui. Por que não? Se nós fazemos parte do exército do povo de Israel, nós precisamos de prudência, sim, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a palavra diz que por 40 dias, verso 16, capítulo 17, Davi, porém, ia e voltava de Saul, verso 15, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Quem está entendendo, dá glória a Deus. O exército de Israel, temido, está sendo confrontado pelo exército do povo de filisteu. 40 dias. De manhã, Golias ia lá. E aí? Tem alguém? À tarde, Golias ia lá. E aí? Alguém? E a palavra diz que Jessé era o pai de 8 homens, incluindo um Davi. E diz a palavra que 3 filhos de Jessé, os 3 mais velhos, descem à batalha com Saul, fazem parte do exército de Israel. Então Jessé, já sendo velho em idade, pedia para que o teu filho Davi, fosse até os seus irmãos, para ver como eles estavam, para saber se eles precisavam de alimento, para ter notícias. E diz a palavra que Davi ia e voltava da guerra, mas ele só ia e voltava para ver como seus irmãos estavam. Mas chegou em um momento, eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em cristoincidência, que Deus coloca os verdadeiros guerreiros diante dos maiores embates para terem as maiores vitórias. Quem quer grandes vitórias na sua vida, dá glória a Deus.
Amados, o que nos prepara para grandes vitórias são grandes embates. E esses grandes embates já têm um vencedor. E quem é esse vencedor? É você. Você que faz parte do povo de Israel. Você que faz parte dos filhos que são remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. E Davi escuta. Ei, vem aqui comigo. Verso 23 de 1 Samuel 17. Verso 23 diz assim: e estando ele ainda falando com eles, Davi está falando com os irmãos. E aí, vocês estão bem? Vocês precisam de alguma coisa? Davi cuidava de ovelhas do seu pai. E ele deixa essas ovelhas, toda vez que Davi subia à batalha para ver os seus irmãos, ele pegava o cuidado das ovelhas e confiava na mão de um guarda. E ele sobe, pergunta aos seus irmãos: e aí, vocês estão bem? Estão precisando de alguma coisa? E diz aqui no verso 23, que Davi estava ainda falando com eles. E eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Igreja de Jesus. Como é que está a tua atenção ao que está acontecendo na humanidade? Davi, ele ouviu o Golias afrontando o exército de Israel. Você que está na tua casa, você que está aqui na igreja nessa noite, o Golias tem se levantado contra a tua família. O Golias tem se levantado contra a tua vida. O Golias tem se levantado contra a tua cidade. O Golias tem se levantado sobre a tua história. O Golias muitas vezes tem se levantado contra os teus familiares. E Davi aqui ouve. E Davi ouvindo, ficou ainda mais vigilante. Verso 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Diante de uma afronta, tiveram medo. Quando você está no campo de batalha, é vencer ou vencer. Diga-se comigo: estando eu no campo de batalha, é vencer ou vencer. Mas aqueles homens fugiram diante do Golias. Por quê? Ficaram com medo. O Senhor vai levantar nessa noite homens e mulheres como Davi, que não temem a batalha, porque já sabem que são mais do que vencedores. Homens e mulheres que vão se levantar pelo exército do Deus vivo. Homens e mulheres que vão se colocar de pé em prol da tua casa, em prol da tua família, em prol da igreja de Jesus, porque nessa noite o Senhor chamou a este lugar um exército de homens e mulheres guerreiros como Davi. E os homens de Israel diziam: este vem afrontar. Verso 25. A Israel. E houve um grande comentário. E diziam uns aos outros: Golias tem afrontado o exército de Israel. Mas o homem que o ferir. Isso está no verso número 25. O rei
o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Davi olhou e falou assim, no coração: essa peleja é minha. Vou ficar bem financeiramente, vou casar. Quem está querendo casar aqui? Ninguém? Então pode, quem está namorando pode desfazer o namoro agora. Se não quer casar, pode desfazer. Opa! Pedrinho. Quer casar, Pedrinho? Olha lá o Pedrinho. Ah, Pedrinho. E ainda ficará livre de imposto. A melhor arma para a guerra é saber ouvir. Davi sabia que o Golias estava afrontando o exército de Israel, do Deus vivo. Verso 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: amados, olha, aprenda uma lição com Davi. Você que está sendo, na verdade, você que já foi comissionado para a guerra. Você que vai tomar uma posição hoje como Davi tomou. Aprenda a ouvir e aprenda a fazer perguntas. Davi chega para aqueles homens e pergunta: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E Davi complementa: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você tem que se levantar essa noite, assim como houve relato nessa semana de testemunho, de pessoas que se levantaram porque estavam sendo afrontados dentro da tua casa. Pode ser que você esteja afrontado dentro da tua casa, pode ser que a tua família esteja sendo afrontada, pode ser que o diabo tenha envolvido vidas para falar mal de você, para trazer você a uma situação constrangedora, mas saiba de uma coisa: o inimigo não pode ir diante do Deus vivo, o inimigo vai cair diante dos valentes Davis que vão se levantar para a batalha. Pode ser que você estivesse com medo. Mas nessa noite, o Senhor vai derramar uma unção de coragem sobre a tua vida. Você não vai ficar prostrado diante dos Golias. Você vai se colocar na brecha como Davi e vai para porque você não vai para cima do Golias na tua força, você não vai para cima do Golias nos seus diplomas, no seu status, não, você vai para cima de Golias no nome do Senhor, Deus dos exércitos, porque Ele garante vitória. E Davi pergunta, e dizem para Davi: assim mesmo, Davi, quem derrotar o filisteu vai se casar, vai ser enriquecido de grandes riquezas do rei, e a tua casa não vai pagar mais imposto. Davi falou assim: ah, é? Então pode dizer para Saul que eu vou. Chegam para Saul e falam assim: Saul, tem um tal de Davi, pequenino, de boa aparência, não é experimentado em guerra, e falou que vai contra o gigante Golias. Amado, sabe o que eu quero parar aqui e colocar um entre aspas? E dizer o seguinte: pessoas podem até dizer de você, mas elas não conhecem a tua história. Mal sabiam eles que Davi já havia travado guerras que o homem não viu, mas tem um no céu que vê. Pode ser que nessa noite pessoas tentem te parar, pode ser que nessa noite, na história da tua vida, as pessoas venham desdenhar de você, mas ela não conhece a tua história, ela não define o teu futuro, e muito menos o teu presente. Davi estava ali diante de Saul, e disse a Saul: Saul, quando veio um leão para pegar uma das ovelhas do meu pai,
pai, eu ia nele, abria a boca dele e tirava a ovelha. Olha como Davi é maravilhoso. Aqueles que amam animais iam falar assim, mas por que, Davi, você matou o leão? Se você pegar a história, Davi vai falar assim, olha, eu abri a boca, tirei a ovelha, salvei a minha ovelha. Se o leãozinho colocasse o rabinho entre as pernas e fosse embora, ele ia embora. Aí Davi fala assim, mas porque ele veio contra mim, eu o matei. Vamos lá na palavra? Olha o que diz aqui, ó. Verso 34. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Davi deixa bem claro as suas batalhas. Pastor, o que isso me ensina nessa noite? Que o homem pode não ver as batalhas no oculto, as batalhas onde não tem um palco, um palanque, mas os olhos do Senhor vê tudo. E Davi, ele olha para Saul e diz assim, Saul, eu vou, porque se o Deus Altíssimo me livrou da mão do leão e do urso, ele também vai me livrar das mãos deste Golias. Ah, pastor, pessoa de fora, de verdade, em vez de estender a mão para falar assim, eu estou contigo, vem e aponta. Mas Davi, ele teve um outro combate. Qual foi esse combate, pastor? Dentro da tua casa, no campo de batalha. Uns versos anteriores, Eliabe, irmão mais velho de Davi, vê que Davi fica perguntando, fala para mim, o que vai acontecer? Eliabe fala assim, o que você desceu para... O que você veio aqui fazer? Você veio fazer aqui, Davi? Você veio fazer aqui, Davi? Você está doido, Davi? Olha o tamanho do Golias. Olha o tamanho do gigante. Você acha que você vai conseguir, Davi? O que você está perguntando? Cadê as ovelhas? Cadê aquela... Olha como Eliabe dá uma menosprezada em Davi. Cadê aquelas poucas ovelhas que Deus, que o pai falou para você cuidar? Eliabe está falando para Davi assim, Davi, você não dá conta nem das poucas ovelhas, que eu nem sei onde está. Você quer ir agora contra esse gigante? E muitas vezes, amados, acontece assim também dentro da nossa casa. Pessoas que eram para dizer, eu estou com você, Davi. Chega o Eliabe e diz assim, o que você veio fazer aqui? Está perdendo tempo. Mas não fique triste assim, não. Porque aquele que ardeu a chama no coração de Davi, é aquele que vai arder a chama no teu coração, para se levantar em prol do exército de Israel, em prol do povo de Deus. Davi chega no verso 32 e fala para Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, pelejará contra este filisteu. Sabe o que Deus está desejando nessa noite? Que eu e você sejamos como Davi. Que possamos falar uns aos outros, que possamos falar a alguém na figura de Saul. Olha, Saul, não desfaleça mais o coração de ninguém, não se atemorize mais o coração de ninguém, não se entristeça mais o coração de ninguém. O dia mau pode ter chego, mas eis que está aqui aquele qual o Senhor chamou para derrotar o gigante Golias, e eu não vou na força do rei, eu vou na força do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Saul fala assim, beleza, então vai, toma minha armadura. Davi coloca, mas a armadura não era de Davi, a armadura era de Saul. Davi fala assim, não tem jeito, viu? Eu não estou preparado para a sua armadura, eu tenho a minha.
É por isso que Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito isso, permanecer firmes. Aqui se levanta Davi, ele falou: eu vou contra esse filisteu. E Davi então pega o teu cajado. Diga assim para mim: por que cajado, pastor? Para ensaio ficou horrível. Diga assim: por que cajado, pastor? Porque casado é sinal de autoridade. Davi vai com a autoridade de Deus. Você, a partir de hoje, não trave uma guerra sem a autoridade do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te comissiona, o sangue de Jesus te cura, o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus faz uma transformação na tua vida. Então ele pega o cajado e escolhe para si 5 pedras do ribeiro e põe no seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E nesse momento, Golias também se aproxima de Davi. Amados, nesse momento, aonde as pessoas estavam com medo, Davi se levanta. Davi vai na força de Deus. Davi se levanta para a batalha. E hoje, o que é a nossa funda? O que é a nossa pedra? Diga assim comigo: é a palavra de Deus. Diga assim comigo mais uma vez: a minha funda, as minhas pedras, são a palavra de Deus, a qual eu vou colocar, ter no meu coração, e vou usar, e vou lançar, e vou ver o gigante cair, em nome de Jesus. Davi pega a sua armadura, Davi pega a palavra, Davi pega ali o seu cajado, a sua funda, as suas pedras, e ele se dispõe à palavra, ele se dispõe à peleja. E do outro lado vem então Golias, que se dispõe para a batalha. E aí vem o Golias, e olhando o verso 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Amados, nesse momento, Davi foi confrontado. Nesse momento, Davi poderia ter temido. Nesse momento, Davi poderia dizer: não vale a pena ser reconhecido pelo rei, não vale a pena casar com a filha do rei, não vale a pena receber a herança do rei, não vale a pena nada disso. Mas Davi não estava pensando nisso. Davi estava pensando no confronto, na afronta, na verdade, que o povo de Israel estava recebendo, a qual disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então Davi se coloca em questão de batalha. E o filisteu Golias diz: vem a mim, e eu vou dar a sua carne às aves dos céus e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E olha o que Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Olha aqui, meu Deus. Golias chega para Davi e fala assim: vou pegar a tua carne, eu vou dar para as bestas do campo e para as aves do céu. Aí Davi fala assim: ah é?
Você acha que você vai me colocar medo? Então espere e ouça as minhas palavras. Hoje mesmo, o Senhor vai me entregar você na minha mão. Eu vou te ferir, Golias. Eu vou tirar a tua cabeça. Olha como estava a fé de Davi. Olha como se levanta um guerreiro de Deus. Poderia você dizer, nossa, não. Não, vou correr daqui, então vou morrer. Ei, você faz parte do exército que é mais do que vencedor. Aprende com Davi. Davi não ficou ali perplexo. Davi não se abaixou a cabeça, não ficou com medo. Ele falou assim, então peraí. Fala o que você quiser. Fala o que você quiser, Golias. Estou aqui para ouvir. Mas você não me bota medo. Nessa noite, se levante como Davi. Fala para o inimigo que tem te afrontado. Fala para aquele que tem te afrontado. Você pode falar o que você quiser. Fala o que você quiser. Estou aqui para ouvir. Mas saiba de uma coisa. Hoje mesmo, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te ferir. Eu vou tirar a tua cabeça, Golias. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi não ficou com medo. Davi falou assim, vai, prepara o seu discursinho aí. Porque eu vou com o discurso que vem do céu. Você está falando que o meu corpo vai ser entregue às bestas feras e às aves do céu? Mas presta atenção no que eu estou falando. Eu estou falando com a autoridade de Deus, Davi está dizendo. E com a autoridade de Deus você vai morrer. Eu vou tirar a tua cabeça. E os corpos de todos o exército dos filisteus. Não é só o teu, mas é todo o filisteu. Todo o exército. Naquela hora, mano. Naquela hora. Qual é o sinal de força? Vamos lá. Qual é o sinal de força? Qual é a pessoa que quer falar que está forte, como que ela faz? Faz assim, né? Então vai, faz assim. Você que está na sua casa, vai, faz assim, ó. Diga assim, eu. Não, mas é sério. Um irmão fez assim, ó, e o negócio fez assim, ó. Mostra para a pessoa que está do seu lado. Mostra para a pessoa que está do seu lado aí na tua casa. Fala assim, eu tenho a força! Alguém lembrou de um desenho? Se lembrou do desenho, no mínimo é de 1984 o nascimento. Não quero nem falar da tua idade, mas beleza. Diga assim de novo, eu, mais forte. Diga assim, eu tenho a força que vem do Senhor. Ficou bonito. Davi falou assim, você quer me afrontar, mas eu tenho a força daquele que é o forçudo, o poderoso. Você vai arrancar minha cabeça, você vai me matar? Eu vou arrancar tua cabeça, Golias. E eu vou falar o seguinte, e todo o povo, e todo o exército filisteu vai cair também. Ei, presta atenção, não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu, mas de um lado, lembra que nós lemos? De um lado do monte estava o exército filisteu. Do outro lado do monte, o povo de Israel. No meio tinha um vale. Eles iam descer para a batalha. Mas eu não sei se você sabe que quem estava do lado direito ouviu. Quem estava do lado esquerdo ouviu. Porque em um vale, quando se coloca para a batalha, um vale ecoa a palavra que é lançada lá embaixo. Quem já foi para vale aí e viu que quando alguém fala, dá para ouvir mais lá em cima? Por quê? Porque começa a bater nas paredes e o som vai ecoando. Você sabe para quem é que Davi estava falando isso? Davi não estava falando só para o Golias. Davi estava falando também para o exército filisteu. O exército filisteu, vou falar um negócio aqui, me imagina lá em cima, e aquele povo estava de um lado, quando ouviu que o filisteu, que Davi falou assim, eu vou acabar com o exército filisteu, cara, eles falaram assim, ó, se Golias cair, corre,
Porque aquele baixinho é diferente. O povo vai olhar, as pessoas vão olhar para você, o inimigo vai olhar para você a partir dessa noite e vai dizer: se esse homem, se esta mulher, se esse jovem, se esta jovem começar a orar, é melhor correr, porque aí tem palavra de autoridade. O exército filisteu se tremeu tudinho. Tomara que o Golias ganhe, porque se perder nós estamos fritos. E aí vai para a batalha. Aí o Davi diz assim, depois que ele entrega a mensagem. Nós precisamos entregar a mensagem. Presta atenção em mim aqui, ó. Aquilo que Deus mandasse falar, fala. Porque vem de Deus. Se Davi tivesse ficado quietinho e falasse assim: eu vou guerrear, vou lá em nome de Deus. Mas o que primeiro abala são palavras. O que é que tem deixado as pessoas com medo hoje? Notícias. Notícias abalam muitas vezes o lado emocional. E tem muitas notícias por aí que são mentirosas. A mentira de Golias era mentirosa. Ele falou para Davi: Davi, eu vou acabar com você. Mentira. Porque Davi estava ali representando o exército do Deus vivo. Ninguém pode contra o exército do Deus vivo. Ninguém pode contra Deus. E aí vem a mensagem. E aí muitas vezes você fala assim: é verdade. Estou doente. Vou pegar vírus. Vou morrer. Aí entra o medo. E aí tem um louvor que diz assim: então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. A palavra de Deus diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Jesus é o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, se há uma notícia mentirosa contra a tua vida, saiba que maior é Deus, aquele que te chamou para a batalha, e diga como Davi disse: impacta esta mensagem. Impactou o exército filisteu. Davi foi. Diga assim: eu vou. Diga mais forte: eu vou. No nome do Senhor. O medo, eu vou dominar. O medo, eu vou dominar. Em nome de Jesus. Verso 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Tem muita gente que está correndo, não para o combate, mas do combate. Está correndo por causa do medo. Está correndo por causa das notícias. Está correndo por causa do engano. Se você está sendo enganado, se você está com medo, ouça essa mensagem nessa noite. E se levante para a batalha, porque o Senhor conta com você. Todo aquele exército do povo de Israel que estava com medo, quando Davi foi lá, acertou a pedra na testa de Golias. Golias caiu. Davi vai lá e cumpre a palavra que Deus ministrou na vida dele. Davi não tinha espada. Davi estava ali pela palavra. Davi estava ali pela força do Senhor. Ele estava revestido da força do Senhor e do seu poder. E é isso que eu e você precisamos a partir dessa noite. No demais, irmãos, revestivos da força do Senhor e no seu poder, para que possais estar firmes no dia mau, e fazendo tudo permaneça firme. Davi estava ali na força do Senhor, mas o Golias caiu, e ele não tinha espada. E o que ele fez? Pegou a espada que estava na mão do Golias, e com a própria espada do Golias cortou a cabeça do Golias. E para cumprir a palavra, recortou a sua cabeça, pegou a tua cabeça e levou.
ergueu e disse ao exército de Israel: está cortada a cabeça daquele que estava contra o exército de Israel, o exército do Deus vivo, vamos contra eles, vamos para a batalha. E o povo então foi para a batalha. O exército filisteu caiu, o exército filisteu ficou prostrado e o povo de Deus foi exaltado. E na tua vida você vai se levantar como Davi, você vai arrancar a cabeça do Golias, porque o Senhor te chama para a peleja. Pastor, o que eu preciso fazer? Você vai ter que usar uma palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor. Verso de número 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou ali uma pedra e com a funda lhe atirou. Diga assim comigo: as armas de Davi na minha vida hoje é a palavra. Davi tomou em suas mãos, diga assim comigo, Davi tomou em suas mãos a sua funda e uma pedra e atirou contra o Golias. Eu tomo posse da palavra e pela armadura de Deus eu atiro contra qualquer Golias que se apresente, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. A vitória é certa, em nome de Jesus. Se você acredita, aplauda o Senhor Jesus, glorifica o nome dEle. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E diz a palavra no verso de número 51, número 50. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. O inimigo vai fugir da tua vida, porque tem uma palavra liberada nessa noite. Isaías 54, verso 7, toda arma preparada contra ti não prosperará, assim diz o Senhor. Se há um guerreiro, uma guerreira do Senhor, coloque-se em pé, em nome de Jesus. Quero chamar o louvor rapidinho aqui, rapidinho. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Nós temos a vitória em nome de Jesus. Lança fora todo medo. Oh glória. Aleluia. Bendito Deus. Não tema. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga assim comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não temerei. Eu não temerei. Pastor, eu estou com medo. Então recebe essa ministração na tua vida. Você está com medo? Recebe essa ministração na tua vida. Pastor, eu paralisei. Eu estava como o exército de Israel paralisado. Eu estava sendo afrontado, mas nessa noite o Senhor está derramando sobre a tua vida uma unção de autoridade, uma unção de ousadia. Se levante para a batalha, porque você é importante. É importante. É importante. Olha a pessoa que está do seu lado. Faz assim de novo. Eu tenho a força. Eu tenho a força. Diga assim para ele, diga assim para ela: eu tenho a força. Louvor, diga assim para ele, para ela: eu tenho a força que vem do Senhor. Eu tenho a força. Se você tem força, o teu irmão tem força, vamos nos levantar. Vamos levantar para a batalha. E você que está na tua casa, tem uma força na tua vida que não vem de ti, vem do Senhor. Se levanta para a batalha. Se levanta para a batalha. Oh glória! Adora o Senhor. Adora o Senhor nessa noite, com muita alegria. A palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração.
ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração, com a mente protegida estou, segurando a espada nas mãos. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada nas mãos. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra sou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, eu tenho o capacete da salvação, A coração da justiça no meu coração. a coraça da justiça no meu coração. Guardei os meus pés na preparação do evangelho, eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que está pronta pra orar. Rei dos reis, inabalável é Inabalável é minha fé. no dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Olha assim nas tuas mãos. Rei dos reis. Mais forte. Joga lá em cima. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Aleluia. Deus, Espera só um momentinho. Continua sonhando com a Paula. glória a Deus. Sabe o que a igreja precisa aprender? A igreja precisa aprender o seguinte. Continua. A igreja precisa aprender o seguinte. A igreja, ela não só se defende, mas ela ataca. Mas a nossa arma não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Pastor, eu vou brigar com o meu vizinho? Não. Você vai pro joelho, você vai pra oração. É lá que você ataca. É no mundo espiritual que você ataca. A igreja tem que parar de ficar naquele mimimi. O diabo tá me atacando, então vai pra cima dele em nome de Jesus. É a oração. Te busquei, como diz Efésios 6. Tua armadura usei, e com muita Mais uma vez eu te precisão, busquei. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e
me defendi e ataquei.